Olá, ouvintes da Rádio Noroeste. Aqui mais uma coluna, A Luta Faz a Lei, com Alexandre Mandel. Quero falar nessa semana sobre o Dia do Servidor Público, que é comemorado no dia 28 de outubro e que nos remete a uma importante discussão da conjuntura e a defesa dos serviços públicos e os servidores públicos. Temos que discutir o que de fato comemorar. Uma categoria dentro da classe trabalhadora, com vários cargos na saúde, na educação, na segurança pública, nos serviços gerais e de atendimento à população, e que muitas vezes recebe um certo título de que são privilegiados, de que são acomodados, de que acabam sendo uma casta parasitária da sociedade brasileira. E a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente escuta essas afirmações. Existe uma estrutura social que representa esses setores e que o grosso dessa pirâmide, dessa estrutura de atendimento à população sofre com péssimas condições de trabalho, vem adoecendo nos últimos anos, inclusive com doenças psicossociais, com doenças que afetam profundamente a condição psicológica do exercício do trabalho, diante das péssimas condições de trabalho, diante da falta de material para exercer e atender a população, diante das contradições de desejar fazer um atendimento decente à população, cumprir com as suas obrigações e tarefas, no entanto, não se vê com condições de trabalho para exercer isso. Há um histórico de sobrecarga de trabalho, justamente porque há um sucateamento da estrutura do serviço público, onde há enxugamento de investimentos, e o resultado objetivo é que a gente vê esse adoecimento e as dificuldades de trabalho. O segundo aspecto importante para pensar nas relações de trabalho do serviço público é a forma contínua da relação patronal, seja no município, seja no estado, seja no governo federal, das práticas de assédio, das práticas de perseguição, de intimidação, porque no setor privado, a classe patronal ela é direta, dizendo que se a pessoa está insatisfeita com o trabalho, que saia, demita, porque tem quem quer, numa condição de rebaixamento de salários e direitos, de desemprego, mas no serviço público, por hora, eles ainda não podem fazer diretamente isso. Então, o que a gente vê, eles literalmente arrebentarem com a servidora, com o servidor que realiza o seu trabalho. E se não bastasse toda uma lógica de judicialização da greve, de perseguições nos processos grevistas, intimidação com o pessoal que está em estágio probatório, nós verificamos sempre uma prática de retaliação e do uso político partidário da máquina pública, da estrutura, para perseguir normalmente lideranças dentro do serviço público. Mas essas relações de servidores públicos vão muito além de uma discussão que, como se fosse uma questão corporativa entre os servidores. Não é uma questão de defender esses setores como se fosse simplesmente uma pauta como parte da classe trabalhadora, dos seus direitos. Nós temos que entender, enquanto sociedade, a importância de ter esses servidores valorizados, qualificados, e empolgados para desenvolver bem o seu trabalho, e o que a gente vê é na contramão. E aí eu entro num aspecto fundamental para a gente entender a conjuntura, a disputa dos direitos no último período, que já vem no processo de sucateamento, onde houve uma estruturação do serviço público no Brasil com a Constituição de 1978, uma pauta de defesa da educação pública, da saúde pública, de você construir os direitos sociais, o fortalecimento dos serviços públicos, e a gente vê uma contramão disso. De lá para cá, um aprofundamento do neoliberalismo
e que não foi suficiente, inclusive durante os governos do PT, de frear avanços que vinham para retirar direitos. Então nós vimos ao longo da década de 2000 um aprofundamento da terceirização no serviço público, implantações de OS, convênios na educação, e o que a gente viu na prática é uma contradição muito grande entre o exercício do direito constitucional da população ao serviço público, mas a sua desestruturação numa lógica neoliberal de privatização, e que na prática era sucatear, destruir, para vir argumentar e tentar legitimar as privatizações. Nos municípios isso é muito evidente, com saneamento público, com fornecimento de água, energia. A gente pode dar vários exemplos aqui na região de Campinas, a gente pode falar isso no estado de São Paulo. Se não bastasse, combinada com a chamada reforma trabalhista e agora com a chamada reforma da Previdência, que são contra-reformas, ataques ao conjunto da classe trabalhadora, nós tivemos nesse bojo desse processo, desde o governo Temer, mas vinha nos governos do próprio PT, infelizmente, mas vinha uma política de fragilidade do serviço público. E essas medidas ficaram muito claras com a chamada PEC dos gastos. Você limitar, você impor um limite de investimentos sociais por 20 anos, prejudicando toda uma geração. Se nós, enquanto classe, não conseguimos reverter o que ficou chamada como lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei de irresponsabilidade social, porque trava investimentos sociais. O que nós vimos no período recente é um aprofundamento dessa lógica, e hoje, inclusive com esse nome, vira um eufemismo, vira uma coisa que todo mundo quer ser responsável com as contas públicas. A discussão não é essa. A discussão é que, ao implementar uma legislação completamente neoliberal dentro de uma estrutura de serviço público, se reproduz uma lógica patronal de demissão, de enxugar gastos, entendendo como uma lógica que tem que ser rentável e não uma perspectiva de direitos sociais e de manutenção de uma estrutura de atendimento à população, uma estrutura social que precisa resguardar a população mais vulnerável e que necessita do Estado para esse atendimento na saúde, na educação, na assistência social. Então, quando nós discutimos no dia 28 de outubro, o dia do servidor público, o dia da servidora pública, nós temos que fazer um combate de entender que a defesa dos servidores é uma pauta para o conjunto da sociedade e que as suas reivindicações fazem parte de um processo fundamental de estruturação das liberdades democráticas, dos direitos sociais, e de uma condição de Estado de minimamente regular essas relações de trabalho e estruturar um Estado que atenda essa população mais vulnerável. Devemos comemorar o Dia do Servidor Público com o punho esquerdo erguido, em luta para, a partir dos combates diários, no município, no governo do Estado e no governo federal, reverter essa lógica de profunda destruição dos últimos 20, 30 anos, mas em especial com o governo Temer e agora aprofundando com o governo Bolsonaro, que se expressa na fala do Paulo Guedes quando ele quer vender tudo. A defesa do serviço público é um combate que toda a população deve levar. Cada um dos ouvintes aqui que faz uso do serviço público, na saúde, na educação, no transporte, não tenho dúvida que sente a destruição desses últimos 30 anos e o aprofundamento no último período, faltando medicamento, professores que têm que levar o próprio material para conseguir dar aula, os equipamentos de saúde parados. Então, a lógica do Estado tem que ser revertida e devemos, então, fazer uma defesa dos serviços públicos, dos servidores e das servidoras, para a construção de um outro modelo de sociedade que supere as contradições que nós estamos vivendo. E é somente com muita luta que a gente faz não somente a resistência, mas no próximo período a construção de novas conquistas para uma reestruturação sobre uma outra lógica de outras prioridades. É inaceitável que 50% do orçamento brasileiro seja destinado a títulos da dívida, para o setor financeiro, para a elite parasitária. Não é verdade que o Estado
é inchado e que tem uma despesa muito grande. Se a gente comparar com vários outros países, seja da América Latina, seja países centrais, países mais desenvolvidos, países europeus, a gente verifica que o Brasil está longe de gastar o que se faz necessário. Evidentemente que tem muita corrupção, evidentemente que há uma estrutura em vários municípios de má gestão, mas a discussão não é meramente de uma eficiência administrativa que ultrapassa, são decisões políticas que têm que ser feitas. E o mesmo a gente pode dizer em relação à corrupção, da seletividade do poder judiciário, de um processo bastante complexo de judicialização do próprio processo eleitoral e das prefeituras. Nós temos que ter uma consciência muito clara do significado da luta em defesa dos servidores e do serviço público. Por isso, dia 28, nessa semana, parabéns a todos os servidores, a todas as servidoras, mas principalmente a toda a população que está em luta em defesa do serviço público. Somente com toda essa luta é que a gente consegue não só fazer leis, combater, mas efetivá-las e batalhar pelos direitos constitucionais, dos direitos sociais que estão na nossa Constituição e que passa por uma efetivação do serviço público. A luta faz a lei, a luta continua. Essa é mais uma coluna. Alexandre Mandel para a Rádio Noroeste.